Olá a todos e a todas que nos acompanham no nosso canal do YouTube, especialmente aquelas que nos acompanham quando falamos de maçonaria. Em nosso último vídeo nós falamos sobre a maçonaria virtual. Hoje nós iremos falar um pouco sobre as teorias conspiratórias que envolvem a maçonaria. Antes de iniciar, gostaria de pedir a todos que, se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que nos ajudem fazendo a sua inscrição, deixando aí um like, uma opinião, uma sugestão, para que a gente possa melhorar o conteúdo do canal. Bom, a maçonaria, ela é uma instituição que age discretamente. No entanto, não tão discreta como muitas pessoas imaginam. Isto porque ela envolve diversos nomes de pessoas importantes, isso ao longo da história, tanto do Oriente como do Ocidente. Além de envolver diversas teorias, além de que essas teorias que envolvem a maçonaria, ela tem como uma das principais conspirações aquela chamada de o Illuminati, que era uma organização formada por uma suposta ordem mundial. Teoria esta que ganhou muita força na internet nos últimos anos, em especial pelo olho que tudo vê, certo? Este olho é encontrado na cela de dólar. Em outro momento também se vê uma teoria de que a maçonaria participa secretamente em órgãos mundiais. Todas essas teorias, inclusive, certo? O fato é que todas elas, nenhuma delas foi comprovada. Bom, todas essas conspirações que abrangem desde conspirações políticas, religiosas, associações com sociedades secretas, com os Illuminati, exploram o caráter secreto da maçonaria e o seu potencial para influenciar eventos históricos nas decisões políticas. A mais difundida vem a se associar a maçonaria com a ideia de uma nova ordem mundial, de um governo global controlado por uma elite maçônica. Outras conspirações sugerem que a maçonaria desempenhou um papel em eventos como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e até mesmo em assassinato de figuras políticas importantes. Todas essas especulações são frequentes e estão ligadas a outras sociedades secretas, tais como os Illuminati, com os quais supostamente partilham aí objetivos como o olho que tudo vê, que está lá na nota de dólar, e os rituais maçônicos, que são frequentemente interpretados como evidências de planos secretos e de intenções ocultas. O que nós podemos afirmar é que a maçonaria é uma sociedade discreta e não secreta, que tem rituais e símbolos próprios e que seus membros são comprometidos com os princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Também que a maçonaria não é uma religião, mas sim um sistema filosófico e filantrópico que busca o desenvolvimento moral e ético de seus membros, além de não ter como objetivo a denominação ou uma criação de uma nova ordem mundial, como se especula. Ou seja, todos estes atos conspiratórios que envolvem a maçonaria são frutos de especulações e de interpretações equivocadas
que vem dos seus símbolos, dos seus rituais, e muitas das vezes amplificadas pela falta de conhecimento sobre a verdadeira natureza da ordem maçônica. De tal sorte que o que se deve entender é que o mais importante, é se distinguir entre a realidade da maçonaria e as narrativas fantasiosas que circulam sobre ela. Todas estas teorias conspiratórias maçônicas são teorias que envolvem a maçonaria. Há centenas de tais teorias conspiratórias e tem sido descrita desde o final dos anos 1700, que podem ser classificadas em 3 categorias. Ou seja, essas teorias se distinguem em 3 categorias distintas. As políticas, que são normalmente aquelas que envolvem alegações de controle no governo, especialmente nos Estados Unidos e Reino Unido. A religiosidade, que normalmente envolve acusações de anticristianismo ou de crenças e práticas satânicas. E as culturais, que normalmente elas envolvem o entretenimento popular. O que se nota é que muitos escritores que falam dessas teorias, eles têm ligado os maçons aos cavaleiros templários, com a adoração do diabo. E estas ideias foram baseadas em interpretações erradas das doutrinas das referidas organizações, tais como citei, dos templários, dentre outras. E são alegações de que a maçonaria exerce controle sobre a política. Teoria esta conhecida como a nova ordem mundial, que vem envolvendo principalmente os aspectos e agências do governo dos Estados Unidos, do Reino Unido. Outro aspecto que se nota é que sobre a maçonaria e a religião, com a alegação de que a maçonaria tem relação com cultos ocultos e práticas de rituais para o diabo. Afora essas teorias, existem também várias outras teorias que incidem sobre a incorporação de símbolos em outros itens originários, tais como padrões de rua, selos nacionais, etc. O que se tem certeza é que todas estas teorias são baseadas em pressupostos, em suposições, tais como de que a maçonaria tem a sua própria religião e requer uma crença no Deus, o Deus maçônico, que é diferente dos princípios da crença cristã. Também se baseiam na crença de que a maioria dos maçons não tem conhecimentos dos segredos ocultos ou corpos prejudiciais dentro de sua organização. Organizações essas que governam eles. Ao contrário, eles conduzem esses rituais ocultos que eles fazem ao controle de vários cargos de poder governamentais. Além de que existe aí órgãos centralizados de nível mundial que controlam todos os maçons das grandes lojas, dos grandes orientes e de todos os atos da maçonaria mundial em forma unificada, o que não é verdade. As teorias mais notáveis que envolvem a maçonaria incluem a política, que se pressupõe ser controlada, especialmente pelos Illuminatis,
nos graus mais elevados e que tem secretamente controle em todos os seus aspectos importantes, tais como a própria sociedade e o próprio governo, e que está trabalhando para estabelecer a nova ordem mundial. Todos esses tipos de teorias conspiratórias, eles foram descritos logo no ano de 1792 por vários autores, principalmente por Augustin Barruel, Johnny Robson, tendo se iniciado estas especulações conspiratórias lá na Escócia. A bem da verdade, os maçons têm sim, e em segredo, as suas aspirações, voltadas secretamente para criar uma sociedade baseada nos ideais revolucionários de liberdade, de igualdade e de fraternidade, não se envolvendo com a igreja nem com o Estado, além de convocar o judaísmo para a sua tolerância religiosa. Isto porque Hitler, naquela época, ele proibia a maçonaria, induzindo ao movimento islâmico palestino, que é chamado de Hamas, afirmando que a maçonaria era uma sociedade secreta fundada por parte de uma parcela sionista para controlar o mundo, dizendo que os maçons realizavam reuniões com políticos e empresários influentes e que uma estátua de uma coruja, supostamente símbolo maçônico, era adotada nessas reuniões. Também que a maçonaria perseguia comunistas e que servia de investigações, de modos investigativos e para a execução dos serviços secretos dos Estados Unidos e da Inglaterra. Que seus membros na ditadura militar teriam se infiltrado em organizações na luta armada e revelado a identidade de vários líderes opositores aos militares. Ora, especula-se que Carlos Lacerda, aqui no Brasil, seria diretamente ligado à investigação de espiões maçônicos, estando infiltrados nos grandes partidos de esquerda no Brasil e no mundo. Também existem especulações da igreja, quando se afirma que a maçonaria pratica o satanismo e adora o Satã, que os maçons adoram Lucifer ou Satanás, que frequentemente atribui-se a essas teorias as citações daquele grande escritor de nome Albert Picker, que a maçonaria é ocultista por natureza e adora seus próprios deuses, como Gadu, o grande arquiteto do universo, ou Jabulon, uma amálgama dos deuses Jeová, Ba e Osíris. Que a maçonaria é anticristã e conspira para destruir o cristianismo e anticatolicismo. Que a maçonaria guarda o segredo da origem do universo, da vida e tudo mais, revelado no Templo de Salomão e guardado até os tempos modernos de hoje. Que os Estados Unidos foram fundados por maçons e entrelaçaram os símbolos maçônicos na sociedade americana, especialmente em selos nacionais, nas ruas de Washington, D.C., na arquitetura dos Estados Unidos, bem como no dólar, com o olho que tudo vê. Que os membros da maçonaria fazem um pacto de sangue na cerimônia de iniciação, onde também são presenciados supostos ferimentos provocados com armas brancas. Que os templos maçônicos são construídos sob sigilo absoluto e com isolamento acústico para evitar que gritos e cantos entoem para o ambiente externo da loja.
que os membros da maçonaria são vigiados e tem sua família vigiada, tem sigilos telefônicos e postais, que são todos eles quebrados pelas lojas, que não são aceitos pobres na maçonaria para ser candidato. É necessário que tenha uma ficha limpa, uma boa imagem e, sobretudo, já estabelecido socialmente e financeiramente. E além de escolherem homens de cargos gerenciais, profissionais liberais e que exerçam funções chaves dentro da sociedade, tais como médicos, juízes, delegados, governantes, etc. Que a maçonaria, que se o maçom revelar os segredos da maçonaria, ele e seus parentes de primeiro grau são perseguidos e mortos. E caso haja tentativa de fuga, também são excluídos os parentes de até segundo grau. Que aquele famoso Jaque Estripador foi um maçom, cujos assassinatos são semelhantes a rituais maçônicos de iniciação. Ora, os mormons têm movimentos com o santo dos últimos dias. E o que se nota é alguma ligação entre a maçonaria e o mormonismo, tendo em vista que a maçonaria ela tem desempenhado um papel considerável no estabelecimento de alguns rituais e na doutrina da Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Isto porque no dia 6 de abril de 1840 foi fundada a grande loja maçônica de Illinois, que foi fundada por um juiz patriarca mormon chamado James Adams, com sede em Nauvoo, em que esta grande loja imediatamente estabeleceu os laços estreitos com a comunidade religiosa formada por Joseph P. Smith Jr., profeta e presidente da Igreja Mormon, que em pouco tempo a sede da igreja, nesta cidade de Nauvoo, então sede da Igreja Mormon, teve 3 alojamentos maçônicos, além do mais, 2 no estado de Iowa, onde, devido à grande adesão de membros da igreja, a maçonaria passou a ser conhecida como as lojas Mormon. O próprio profeta Joseph P. Smith Jr. foi iniciado como aprendiz maçom em 15 de março de 1842. Seu pai, Joseph Sr., então patriarca da igreja Mormon, e seu irmão Hiram Smith, futuro patriarca da igreja, eram também maçons. Ou seja, o episódio de filiação do profeta Joseph B. Smith à maçonaria foi documentada em atas na loja de Nauvoo, nessa mesma data, onde é dito ali que Joseph Smith Jr. e Sidney Rigdon foram devidamente iniciados como aprendizes maçons no mesmo dia. Ou seja, o que se alega é que alguns ritos da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias ajustaram ou são baseados em rituais maçônicos ajustados por Joseph P. Smith, que usou símbolos e sinais maçônicos a fim de facilitar o aprendizado dos membros da igreja dos ensinamentos a serem aprendidos neste ritual. No entanto, todas essas especulações fez com que membros da Igreja Mormon não pudessem se unir à maçonaria e aos maçons. Também os maçons não podiam se batizar na Igreja Mormon por muitos anos. Isso porque Brigham Young, após ter discutido com o grão-mestre da loja maçônica de Salt Lake City, teria lhe dito que nenhum mormon seria admitido na maçonaria, fazendo daí com que o grão-mestre dissesse que nenhum maçom também poderia ser mormon.
porque perdurou isso por muitos anos. Já nos anos 2000, Gordon Hinckley, que foi o 15º presidente da Igreja Mórmon, visitou a Grande Loja de Utah e, após conversar com o grão-mestre, afirmou que não havia problema nenhum em um mórmon ser maçom. E, desde então, os maçons não são mais discriminados mórmons que pertenciam ao seu meio ou que desejassem juntar-se a eles. O que se vê é que cada vez mais existe uma notória participação mórmon na maçonaria, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e até em outros países. No Brasil, se especulou que maçons se infiltravam em partidos revolucionários de esquerda durante a ditadura militar e que entregaram à entidade e seus membros. Tudo isso foi atribuído a maçons que vazavam planos às ações do DOPS e a consequente emboscada de Carlos Lacerda. E também especulava-se que a maçonaria se infiltrou em Cuba e planejou o assassinato de Fidel Castro. Por fim, podemos confirmar que existe um terreno fértil para conspirações. Isto em dois momentos distintos. O primeiro é porque a maçonaria, em sendo uma sociedade exclusiva, aliás, uma sociedade exclusiva, ou seja, é um clube onde só entram pessoas convidadas e cujas reuniões são de portas fechadas. O segundo momento é por causa do alto número de celebridades da história que já fizeram parte da sociedade maçônica. O fato é que desta junção de fatores veio também a conhecida teoria conspiratória sobre a suposta ordem mundial, de tal sorte que, com esta lenda, seria um plano para que o mundo tivesse um único governo planejado ali, planejado e comandado por maçons, o que na prática não faz sentido, mesmo porque as lojas elas não são únicas do ponto de vista organizacional. Cada casa é independente e abriga irmãos com pontos de vista diferentes. A maçonaria demonstra esforço para combater os mitos que cercam a sociedade, que, segundo sua organização, os maçons não são anticatólicos, tampouco racistas e elitistas, como muitos tentam induzir, ou que for fazer parte com que a sociedade acredite que a maçonaria estabelece explicitamente a igualdade entre os homens, sem considerar credo, raça ou cor. Já se demanda mais de 23 minutos. Para que o vídeo não fique tão cansativo, vamos ficar por aqui, nos comprometendo em breve em um outro tema estarmos falando sobre maçonaria. Um tríplice fraternal abraço a todos.